Cumprimente os irmãos que a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Dentro tremendo, tá assim, Deus está chegando a hora. Aí dando um frio na barriga, uma tremedeira, só Jesus. A palavra que foi me dada fica em Gênesis, no capítulo 26. Eu vou ler porque é bem assim. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi no templo, nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando os varões daquele lugar acerca da sua mulher, disse: É minha irmã, porque temi dizer, é minha mulher. Para que porventura dizia ele: Não me matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele estava ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste a minha irmã? Disse-lhe, pois, Isaque: Porque eu dizia, para que porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer um que tocar no varão ou em sua mulher certamente morrerá. Vou ler até aqui, depois eu prossigo. A mensagem que eu recebi é: cavando em poços em meio à crise. Isaque, ele atravessou um período de grande fome na terra. E a palavra de Deus fala que assim como aconteceu nos dias de Abraão. E esses dias que fala de fome na terra, a gente entende que não é uma necessidade qualquer. É um tempo que ele plantava, não dava para colher nada, não tinha alimento, não tinha nada. E eu acredito que por mais que Isaque ele tenha herdado os bens de Abraão, por mais que ele seja descendente e herdado a herança de Abraão, com mais que tenha dificuldade, se você não plantar, se você não colher, tudo se finda. Então o Senhor fala assim: você vai para a terra que eu te disser e lá você fica. Isaque assim obedeceu. E o Senhor falou assim: não desça para o Egito. E eu acredito que o Egito era um lugar onde era mais próspero. E Isaque, eu acredito que ele tinha até a intenção de ir para o Egito. Só que ele não foi. Ele preferiu obedecer a Deus. E quando a gente obedece a Deus,
Deus faz uma aliança com a gente. Amém? E a palavra de Deus vai dizendo assim, a partir do versículo 7, que ele mentiu em relação à esposa dele. E eu estava meditando, porque a parte que foi me dada é lá no versículo 21, e eu fui lendo tudo. E eu estava lendo a partir do versículo 7, quando ele mente em relação à esposa dele, e eu fiquei pensando assim, por que Deus não mentiu, né? Deus é muito lindo. E a Bíblia ela é tão perfeita, mas Deus ele não omitiu em nenhuma parte da Bíblia os defeitos, as coisas, os erros que nenhum homem de Deus cometeu. Os pecados de Davi foram expostos. O erro de Abraão, que também cometeu o mesmo erro com Sara, foi exposto. Os pecados de Salomão foi exposto. O pecado de Sansão foi exposto. A mentira de Isaac foi exposto. Sabe por quê? Perfeito é só Deus. A palavra de Deus ela não fala, mas eu acredito, como Isaac tinha uma aliança com Deus, ele deve ter se arrependido. Porque não há bênção sem arrependimento, sem aliança, sem obediência. Amém? E aqui no versículo 12 fala assim: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E eu fiquei pensando também, era um tempo de fome na terra. E aqui fala, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas. Não era nada especial naquela terra, não tinha nada de especial naquela semente, não tinha nada especial em Isaac. Era o Senhor que abençoava, porque Isaac permaneceu fiel àquilo que Deus falou para ele. Amém? Então, quando a gente é obediente à palavra de Deus, tudo aquilo que a gente fizer, Deus faz prosperar. Eu achei interessante porque nós estamos em tempos de crise. E o que a gente entende por crise? Nós entendemos por um tempo de dificuldade, de aflição, de tribulação, de provação. Tudo isso que a gente passou durante a pandemia. A gente passou por tudo isso, por todas essas dificuldades. E durante essa pandemia, muitas pessoas entraram em depressão, perderam o emprego, perderam tudo e se desesperaram. Isaac, ele não se desesperou. Ele plantou. Ele trabalhou. Esses dias eu estava olhando no Face e tinha uma moça oferecendo um marmitex por R$10. Eu achei interessante, eu fui entrar no perfil dela e ela, desde o começo da pandemia, quando ela perdeu o emprego dela, ela vende trufa, ela oferece o serviço de limpeza, ela vende comida, ela vende torta. Então, amados, em tempo de crise, enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Então a gente tem que saber o que a gente vai escolher para a nossa vida. Se durante as dificuldades na nossa vida, o que a gente vai escolher para a nossa vida? A gente vai chorar, vai se lamentar ou vai trabalhar? Amém? Aleluia, Deus. Eu escrevi aqui, que é em tempo de crise que se revela o que vai dentro de nós. Isaac, a partir do versículo 13, fala assim: e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Isaac, ele enriqueceu em um tempo de crise. Ele ficou muito grande naquele lugar. E quando você se torna muito grande em um lugar, o que acontece? Ele teve possessões, ovelhas, vacas, e os filisteus invejaram ele. Ele conseguiu invejosos na vida dele. Aí eu estava meditando nessa parte, eu queria totalmente pular. Eu tinha
preparado o meu esboço e eu totalmente queria pular essa parte de pessoas invejosas, mas hoje de manhã, na escola bíblica dominical, quando entrou no assunto sobre o profeta velho, Deus falou muito comigo ao meu coração quando eu perguntei: pastor, a história do profeta velho é que Deus deu uma ordem a um profeta de um lugar para levar uma mensagem ao rei. Abaixa um pouco. A mensagem a um rei, ele vai dar a mensagem para o rei e tinha um profeta naquele lugar. E depois que o profeta dá a mensagem para o rei, o Senhor falou para ele: olha, você não fica naquele lugar, você não coma pão, você não beba água e você volta pelo mesmo caminho. Mas tinha um profeta naquele lugar. E o profeta daquele lugar, quando ficou sabendo que o Senhor enviou um profeta de outro lugar, esse profeta foi ao encontro desse novo profeta, mentiu para ele e falou assim: olha, não, o Senhor falou para mim, para você ir na minha casa, comer pão, beber água, não tem problema não. Só que quando ele chegou lá na casa desse profeta, o Senhor usou o profeta velho e falou assim: olha, você vai morrer, porque não foi isso que eu falei para você. E foi exatamente isso de manhã que Deus falou no meu coração. E eu perguntei: pastor, por que esse profeta fez isso? Por inveja. Porque ele era profeta, ele estava lá e ele falou assim: por que Deus não me usou? Às vezes nós estamos na igreja, no trabalho, em algum lugar, e você fala assim: por que não eu? Por que Deus tem que usar fulano? Por que fulano foi escolhido para pregar e não eu? Por que é fulano que foi abençoado e não eu? Por que fulano tem um carro e não eu? Por que fulano tem um salário melhor do que eu e não eu? Então, amados, o Senhor falou tanto no meu coração hoje de manhã na escola bíblica, que o Senhor falou assim: nós estamos dentro da igreja e nós temos que tomar cuidado com a inveja que vem do nosso coração. Porque a inveja, ela nos destrói. Lá em Gálatas 5, 20, a partir, eu acho que peguei aqui agora. A partir do capítulo 5, versículo 19, fala que invejoso não herdará o reino dos céus. Então, onde quer que nós estejamos, dentro da igreja, nós não podemos almejar aquilo que o outro tem. Nós temos que trabalhar pelaquilo que nós temos, pelaquilo que o Senhor nos abençoa. No nosso trabalho, nós somos pagos para fazer o nosso trabalho. Se entrou um outro fulano para fazer a mesma coisa e vai ganhar mais, que Deus abençoe ele, eu vou orar para mim também ser abençoado. Nós não podemos querer ter aquilo que o outro já tem. Então foi isso que Deus colocou hoje no meu coração quando o pastor trouxe a história do profeta velho. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que vem no nosso coração, com os sentimentos que estão dentro da gente, para a gente não entulhar o nosso coração com sentimentos ruins. E a palavra de Deus, ela vai falando aqui que Isaac, ele foi muito abençoado. Mas Isaac, ele foi muito abençoado porque ele era um homem trabalhador. Não tem como ser abençoado e não gostar de trabalhar. Não tem como ser abençoado e gostar de dormir. Porque a palavra de Deus fala que quem gosta de dormir não enriquece, não é abençoado. E ontem a gente estava em casa e foi muito engraçado. Estava eu, meu esposo e meu filho, e veio uma mensagem do nada. Apareceu assim e falou bem assim: moças, como que você quer namorar, quer casar com um rapaz que dorme até meio-dia? Como que você quer ter um compromisso com uma pessoa que não pensa em trabalhar, que não pensa em ter um futuro? Isaac, ele estava construindo o futuro da família dele, o futuro dele. Ele era um homem trabalhador. Ele enriqueceu porque ele foi trabalhar. Ele estava numa terra que tinha seca, que tinha problema, que estava em fome. E ele foi trabalhar. E Deus enriqueceu ele. Mas não é só para o moço, é para a moça também. Às vezes a moça está esperando cair tudo do céu. Está esperando bater na porta dela e não corre atrás. Entendeu? A palavra de Deus, ela nos ensina que
que nós temos que trabalhar. Deus não gosta de gente preguiçosa, não. Todos os homens de Deus que Deus abençoou, que Deus usou, estavam trabalhando. Não estava dentro de casa dormindo, não, estava trabalhando. Deus gosta de quem trabalha. Aleluia! Glória! E aqui, a partir do versículo 14, fala assim: e tinha possessões de ovelhas, possessões de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus o entulhavam e encheram de terra. Naquela época, poços de água era como ouro. Era próximo ao deserto. A água era algo, sabe, muito bom. Como que alguém entulha algo assim? Como que a pessoa ela não tem capacidade de fazer um poço para ela, mas ela tem um trabalho de pegar a terra para entulhar um dos outros? Como é que pode? Ela não tem a força no braço para cavar um para ela, mas para estragar o dos outros ela faz. Como é que pode? Não quer trabalhar para ela levantar, para ela crescer, mas para destruir eu tenho força. Para trabalhar eu tenho força. E foi o que eles fizeram. Para entulhar eles tiveram força. Agora para fazer para eles não tiveram não. Disse também Abimeleque: olha, além dos poços do pai dele ser entulhado, Abimeleque chegou para Isaac e falou assim: ó, aparta de nós, porque muito mais poderoso tu tem feito de nós. Além de ter perdido seus poços, ele foi expulso da terra. Só que o Senhor falou para ele o quê? Não desça ao Egito, fica onde eu te mandar. Isaac é um homem obediente. O que Isaac fez? Então Isaac foi-se dali, assentou-se no vale de Gerar. Ele estava, acredito eu, na cidade de Gerar. Ele saiu de Gerar? Não, ele não saiu de Gerar. Ele saiu do meio, da vista. Ele foi pro cantinho se esconder. Ele foi lá pro cantinho, foi trabalhar ali no cantinho. Às vezes nós precisamos fazer isso, sabe? Às vezes nós estamos no centro, estamos sendo atacados o tempo todo. Às vezes Deus fala assim: olha, vai ali pro cantinho. Mas o Senhor está falando assim: olha, eu falei que é para ficar, é para ficar. Entendeu? Eu falei que é para ficar, é para ficar. Às vezes nós temos que sair do meio, sabe? Tem pessoas falando assim: Senhor, eu não quero mais ficar aqui não, Senhor. Mas o Senhor falou assim: você vai ficar aqui. Não é para trocar de ministério. O Senhor falou assim: é para ficar aqui. Você não vai sair daqui. Às vezes você fala assim: Senhor, meu casamento não está dando certo, mas o Senhor falou assim: não tem divórcio, não tem separação, é esse casamento aí mesmo. Às vezes você fala assim: Senhor, no meu trabalho eu quero sair. O Senhor falou assim: não é hora de sair, não é hora de trocar de ministério, não é hora de trocar de trabalho, não é hora. Não adianta você querer sair se o Senhor está falando para você: fica, seja obediente, fica. Quer prosperar? Fica. Quer ser abençoado? Quer ter as bênçãos de Deus na sua vida? Obedeça. Faça aquilo que o Senhor te mandar. Se o Senhor falar para você: é aqui, é aqui. Não adianta você querer entregar cargo que o Senhor fala assim: não. O Senhor falou: não. Não. Se você entregar, é com Deus que você se acerta. Meu Deus. Aleluia, Deus. E tornou Isaac e cavou poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. E os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelo nome que chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam poços de águas vivas. E os pastores de Gerar
porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço de Ezeque, porque era um poço de contenda. Então cavaram outro poço e porfiaram também por ele, e chamou de Sitna. Cavaram 2 poços, um poço que chamou de contenda e um outro que chamou de inimizade. E sabe o que Isaac fez? Ele saiu. E às vezes quando a gente está no meio de uma contenda, de uma inimizade, sabe o que nós temos que fazer? Você vai brigar? Você vai contender? Não. Isaac estava um homem abençoado, rico, poderoso, mas era um homem de paz. Ele falou assim: vou continuar trabalhando. E ele continua trabalhando. Então partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram por ele. Por isso chamou o seu nome de Reobote, porque agora alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Era um poço onde era um lugar grande. Se ele ficasse brigando por outro lugar, ele não vai ficar brigando. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer alargar as suas terras. O Senhor quer prosperar o seu trabalho. O Senhor quer prosperar o seu ministério. O Senhor quer prosperar a tua vida. Não brigue por pouca coisa. Não crie inimizade em qualquer lugar que você vá. Não crie inimizade no meio da tua família. O Senhor vai te abençoar. Depois, no versículo 23, fala: subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. O Senhor confirmou a aliança que ele já tinha feito com Abraão, confirmou novamente a aliança que ele estava fazendo com Isaque. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Então edificou ali um altar. Todas as vezes que nós prosperamos, esses dias eu tive uma oportunidade de manhã na oração. E eu falei assim, na oração não, foi aqui à noite, que eu falei assim: é muito mais fácil a gente ser fiel no pouco do que no muito, né? É muito mais fácil. E aqui Isaac, ele estava sendo muito abençoado e ele ergueu um altar a Deus. Então quando Deus te abençoar, não esqueça de erguer um altar a Deus. Não esqueça de apresentar a sua oferta a Deus. Aleluia, Deus. No 26 diz assim: e Abimeleque veio de Gerar com Alçate, seu amigo, e ficou príncipe do exército, e disse-lhe Isaque: por que vieste a mim, pois vós me aborreceis e me enviaste de vós? Abimeleque não mandou Isaque embora, de longe dele? E agora Abimeleque foi atrás de Isaque. Então, amados, quando você é de paz, quando você obedece a Deus, até aqueles que te humilharam, eles vão voltar. Então, não maltrate não. Não se desfaz não, porque você é homem e mulher de Deus. Receba. E eles disseram: havendo isso, verdade que o Senhor é contigo. Eles disseram: havemos visto que na verdade o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora um juramento entre nós e ti, e fazemos uma aliança contigo. Agora eles tinham visto que o Senhor agora é com Isaque. Entenderam? Agora eles tinham visto. Então, Deus vai fazer. Não para honrar a vida nossa, porque nós não somos nada, mas para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Ele vai fazer as pessoas verem o Deus que você serve. Deus vai fazer, e aqueles que te humilharam, aqueles que te maltrataram, aqueles que te desprezaram, vão vir até você. E o que você vai fazer? Vai preparar a bênção que Deus te deu. Vai preparar o banquete para eles. E você vai oferecer a eles. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade.